equipistas. Eu sou Sônia de Zezinho. Eu sou Zezinho de Sônia. Nós somos do setor Patos, do setor 11, da região Paraíba 2, e estamos na missão atual de animar mais o setor de Patos, que abrange as cidades de Patos e São Mamede. Nós somos aqui das equipes de Nossa Senhora de Patos, da equipe Nossa Senhora de Fátima. E estamos com a missão de falar um pouquinho para vocês, no Hoje é Dia de Cartas, falar um pouquinho sobre a carta mensal. É um meio de formação que está disponível durante todo o ano para nós equipistas. Vocês vão conferir uma retrospectiva, das cartas mensais desse ano, e também vamos falar sobre a carta mensal do mês de dezembro e janeiro, que é a carta bimestral. Então estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa carta e perguntar, Vocês já leram algum artigo da carta mensal? Vamos destacar aqui 4 artigos. O Encontro Mundial das Famílias, nas datas religiosas, a Festa dos Reis, que é interessante, a formação da igreja. Conhecemos por que Festa de Reis. E também falar um pouquinho sobre as datas do movimento, que foi as comemorações dos 75 anos da Carta das Equipes de Nossa Senhora. E também falar um pouquinho sobre partilha e PCE. Continuando aqui, irmãos, conforme a Sônia já falou, a carta mensal, nós vamos falar um pouquinho aqui do artigo de Tatiana e Rubens Coimbra, Casal Comunicação Externa, que eles falam sobre o Encontro Mundial das Famílias, em Roma, foi de 22 a 26 de junho de 2022. E no segundo dia, teve como tema Amor Familiar. Na abertura, o Papa Francisco, na cerimônia de abertura da véspera, iniciou no segundo dia, que teve o encontro como tema familiar, como falei, com a missa celebrada na Basílica de São Pedro, com o cardeal Kelvin Farrell. Ele preferiu justamente essa cerimônia e em sua homilia ele falou sobre as famílias. Construir pontes entre as gerações, preservar a esperança no futuro, ser guardiões de sacralidade da família, ser instrumento de misericórdia, profetas da fidelidade e da providência de Deus. Ele falou muito sobre essa questão e foi seguindo. E mais na frente, o padre Juris Jaliquez introduziu o tema Esposos e Sacerdotes unidos para construir a igreja, dizendo: ao conhecer as alegrias e angústias das famílias, posso compreender melhor a vida real da igreja hoje, porque a família é, como sabemos, a base de toda a sociedade. Conhecer o amor, as famílias, é a nossa vocação de sacerdote que vem de Cristo, que com o bom pastor conhece suas ovelhas e dá a sua própria vida. Já o casal espanhol Eduardo de La Paz e Mônica falou sobre a necessidade do acompanhamento dos casais nos primeiros anos do casamento. Necessitamos de um acompanhamento que nos revele o verdadeiro sentido do matrimônio, na sua dimensão sacramental e transcendental, na sua vocação à santidade. Por fim, vocês podem conferir o artigo dessa carta mensal nas páginas 10 e 11
de Tatiana e Rubens Coimbra, casal Comunicação Externa. Pois é, irmãos, dando continuidade aqui, destacando alguns artigos da carta mensal desde final, né, de ano, início também de ano, dezembro e janeiro, queremos lembrar vocês que a carta mensal está disponível também em PDF, né, no site das equipes. É só baixar o arquivo, né, e ter disponível já no início de dezembro todos esses artigos para formação, para leitura, para conhecimento. A carta física demora um pouquinho a chegar, principalmente aqui na região Nordeste, nas cidades do interior, mas já tem todo o material já disponível, como já falei. Então, destacando também aqui um artigo chamado Festa dos Reis, ou Dia de Reis, Reisado, Folia de Reis, que é uma tradição cristã, que seria o dia em que o menino Jesus recebe a visita dos magos. E isso a gente tem, né? Toda festa de Natal, nós temos a lapinha, né, disponível em nossas casas, onde a gente coloca, né, lembrando o nascimento de Jesus e também a visita dos reis naquele dia, que é justamente no dia 6 de janeiro. Então, a data marca para nós católicos o dia da adoração dos reis, prostrando-se diante dele e adoraram. Está em Mateus 2,11, onde coloca, né, essa aparição, né, essa presença dos reis visitando o menino Jesus e a Sagrada Família. Então, esta festa lembra a Virgem dos Reis Magos para levar ao recém-nascido seus presentes, o ouro, incenso e mirra. E nesse artigo ele explica um pouco, né, sobre o que significa, o porquê o ouro, porquê o incenso e porquê a mirra. Então eu não vou falar agora, né, para vocês, vai ficar aqui a curiosidade para vocês procurarem saber o porquê. Sempre nós católicos, principalmente que estamos mais atuantes na igreja, somos questionados por algumas pessoas. E eu, inclusive, já fui questionado por que mirra. Mas aqui nesse artigo, aqui na página 14, ele explica bem direitinho o porquê, tá certo? E o significado de cada um. O ouro, incenso e mirra. E agora falando um pouquinho sobre o artigo que trata datas de movimento, que foi o artigo do casal Mariola e Eliseu. Eles falaram um pouquinho sobre os 75 anos da carta mensal, comemorado no dia 8 de dezembro de 2022. Então nós celebramos, todos nós equipistas, celebramos os 75 anos da publicação da Carta Fundamental das Equipes de Nossa Senhora, ou seja, os estatutos da nossa equipe, do nosso movimento. Então, trata-se de uma longa caminhada, são 75 anos. Nós sabemos que precisamos lembrar, né? Como é bom lembrar, como destaca aqui no texto, o quanto custou chegar até aqui. E é importante manter a fidelidade à mística e ao carisma do movimento, que é a espiritualidade conjugal e a santidade do casal, né? Principalmente isso, né? A gente manter, ser fiel à mística do movimento. E nós temos esse documento, que é o Estatuto das Equipes de Nossa Senhora, que nos deixa esse legado, né? Que é manter esse carisma, manter todos os fundamentos do que foi, né, gerado esse movimento que nos faz tão bem. Então, a nossa missão eclesial, destaca aqui no texto, é viver e fazer frutificar este carisma que o Espírito Santo nos concedeu e a toda a igreja por meio de nossos fundadores, em benefício da igreja e de tantos casais e conselheiros espirituais que pertencem hoje às equipes de Nossa Senhora. E qual é o nosso desafio? O desafio de nós equipistas da atualidade é cuidar e servir
para que este carisma não se perca na sua capacidade de atração de novos casais e também dos casais que permanecem nas equipes. E o artigo, ele destaca um pouquinho, fala sobre um filme, quando ele diz no título, faça valer a pena, e destaca uma frase do filme chamado Resgate do Soldado Ryan. Acho que todos vocês já assistiram esse filme. É um filme em que um grupo de soldados se sacrifica para salvar o tal Ryan, inclusive morrendo por ele. Então, aqui é uma comparação do nosso esforço para que a gente possa manter viva, ser fiel ao carisma fundador das equipes de Nossa Senhora. Então, quer conferir na íntegra o que diz esse artigo? Está na carta mensal de dezembro e janeiro, nas páginas 16 e 17. O artigo do Casal Ligação Zona América, a equipe internacional. Esse casal é da região Brasília 1, da província Centro-Oeste. Para encerrar, nós vamos falar sobre um artigo de regra de vida da carta mensal, na página 29. O artigo é de Danilo e Maria, da província Centro-Oeste, que eles falam que em 2017 que nasceu o segundo filho deles, Samuel, e eles tiveram a informação de que o filho tinha síndrome de Down. E eles ficaram muito angustiados, com muito medo sobre o futuro desse filho. E logo, passados meses, Samuel nasceu. E na verdade, Deus havia nos dado, dizia ele, um presente. Toda aquela angústia que passamos transmitiu-se em puro e imensurável amor. Um sentimento que acreditamos ser mais próximo do amor que o Pai tem por nós. E o tempo passou, O tempo passou rápido e hoje ele com 5 anos, todos os dias, aprendemos muito com ele. Há dentro de nossa casa uma fonte de felicidade inesgotável, dizem eles. Temos convicção de que, através dele, temos nos tornado muito próximos de Deus. Ao passar por essa experiência, podemos entender com muitas vezes, por puro desconhecimento de um assunto, as pessoas se impõem a um sofrimento maior do que a realidade lhe espera. Então, o casal afirma que com essa constatação em mãos, eles puderam estabelecer uma regra de vida. E na regra de vida, de fazer com que essa experiência servisse de exemplos e confortasse os pais que, assim como eles, recebem a notícia que seus filhos têm síndrome de Down. E eles hoje participam de grupos que realizam um trabalho de acolhimento desses pais e dizem que é muito gratificante vermos a diferença que fazemos para essas pessoas, que eles fazem com o exemplo que eles tiveram com o filho deles. E isso pode entender também que deve ser maravilhoso trabalhar a questão da regra de vida como esse PCE, como uma experiência futura para todas as pessoas que buscam entender. E as cartas mensais trazem sempre esses testemunhos. Quando a gente lê as cartas mensais, pode observar que em muitos artigos trazem testemunhos sobre a questão de uma regra de vida que você pode fazer e tirar de lição para a sua própria vida. Então é isso, queridos irmãos equipistas. Falamos um pouquinho, destacamos alguns artigos e fizemos um breve comentário sobre alguns artigos da carta mensal. E temos, para finalizar, uma pergunta para você, equipista, para você, casal equipista. E você? Já leu sua carta mensal?